Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, Filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 19 de outubro, nós temos aqui um texto muito interessante de São Lucas. São Lucas capítulo 12, versículos de 8 a 12. Jesus está dizendo: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do homem também dará testemunho. Mas aqueles que me renegar diante dos homens, ele será negado diante dos anjos de Deus. Aqui, nós precisamos lembrar o seguinte, e muito bom é que a Bíblia, a própria Bíblia, ela nos ajuda a entender a própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia, o tempo todo é assim. Em Atos dos Apóstolos, também escrito por São Lucas, no capítulo 1, quando tem lá a promessa do Espírito Santo e diz: recebereis o Espírito Santo e ele vos dará força e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo ele nos é dado excepcionalmente e exatamente uma das melhores funções do Espírito Santo para nós é aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. É fazer com que a nossa fé e a nossa adesão a Jesus seja tão grande que isso possa nos levar ao martírio. Se nós formos ler a vida dos santos, nós vamos ver que basicamente quase todos os santos, eles desejaram de alguma maneira dentro do seu coração o martírio. O martírio. E é interessante que, por exemplo, os 25 primeiros papas da igreja, todos os 25 primeiros papas da igreja, além de ter sido canonizados, de ter sido santos, eles foram mártires. Todos. Por quê? Porque diante de um império que perseguia, diante de um império de um Diocleciano da vida, de Nero e de tantos outros, eles não omitiram o testemunho de Jesus Cristo. Nós temos aí Santo Inácio de Antioquia, nós temos um São Policarpo de Esmirna, nós temos uma Santa Inês, nós temos umas Santas Perpétua e Felicidade, nós temos um São Jorge, nós temos um São Sebastião. Eu estou falando de todos esses que eu falei até agora, viveram esse período antes do Edito de Constantino, o Edito de Milão. Todos eles viveram antes do Edito de Constantino de 313, que deu a paz aos cristãos de poderem viver o culto, né, com liberdade. Então a perseguição, os números são assustadores, porque fala de muitos e muitos mártires que não negaram a fé em Jesus Cristo. O primeiro ponto é a fé em Cristo. Nós precisamos estar seguros da fé em Cristo. E seguro da fé em Cristo e cheios do Espírito Santo, nós vamos então ser um sinal. E qual será o sinal que nós seremos? A Bíblia também nos responde isso. No Evangelho de São Lucas mesmo, quando Jesus ele é apresentado no templo, que o velho Simeão pega Jesus no colo, ele olha para Nossa Senhora e ele diz: uma espada de dor transpassará a tua alma. Esse menino, ele será um sinal que provocará contradições. Então, esse também é o nosso sinal, porque na própria Bíblia também diz que o servo ele não é maior do que o Senhor. Se o Senhor foi um sinal de contradição,
o servo precisará ser um sinal que provocará contradições. É o nadar contra a corrente. A fé em Cristo, o testemunhar Jesus na nossa vida, nos leva não por caminhos agradáveis, queridos irmãos. Não. Muito pelo contrário. Em muitas situações nos colocará em maus lençóis. Tenha certeza disso. Porque nós estaremos contra o sistema, nós estaremos contra a maioria, nós estaremos contra a corrente que cerca esse mundo, que, como diz São Paulo e São João, o mundo jaz sobre o maligno. Então, é ir contra a correnteza, é ir contra o sistema, mas Jesus está dizendo: quem não me renegar diante dos homens, eu também vou dar testemunho dele diante do Pai, diante dos anjos de Deus. Olha que coisa interessante. Então, o primeiro ponto é isso, a fé em Cristo. Porque é precisamente a fé em Cristo que nos coloca nesta dimensão de salvação. É a fé em Jesus, irmãos. Então, o Evangelho está nos convidando. E ele está nos convidando a mais. Ele está nos convidando, a mim e a você, a não sermos um cristão anônimo. Não sermos um cristão agente secreto, que é um cristão, mas que ninguém sabe que ele é cristão. É um cristão somente dentro do templo. Não, Jesus nos convida a mais. Não só convida, ele nos chama a mais. Pela força do nosso batismo, nós precisamos exercer o nosso profetismo. E esse profetismo, ele não diz outra coisa a não ser testemunhar Jesus. Testemunhar que Jesus está vivo. Testemunhar que Jesus, ele vai nos dar a ressurreição. E que nós não cremos, por exemplo, na reencarnação, mas cremos na ressurreição. Testemunhar a fé em Cristo nos seus ensinamentos, na sua doutrina, na sua palavra. É isso que o Evangelho de hoje convida a cada um de nós. E Jesus depois, ele fala aqui nesse Evangelho da blasfêmia contra o Espírito Santo. Inclusive, outros evangelistas diz que esse é um pecado que não será perdoado, nem aqui e nem na vida futura. Ou seja, nem aqui e nem no purgatório. E que consiste esse pecado contra o Espírito Santo? Ora, pecado contra o Espírito Santo não é outro, senão o endurecimento do coração. A impenitência final, o endurecimento do coração diante das maravilhas do Senhor. Aquele que peca contra o Espírito Santo é aquele que, vendo que aquilo é a ação de Deus e só pode ser a ação de Deus, ainda assim ele endurece seu coração e ele não cede nem 1 milímetro para lá e nem 1 milímetro para cá. Ele continua na postura daquele que nega todas as coisas de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado do endurecimento. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre desse pecado. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele está dando oportunidade a tantas pessoas. Nenhum de nós poderá dizer, mas eu não tive oportunidade. Nós temos. Em algum momento da nossa vida, o Senhor, com a sutileza da graça, ele se apresenta para nós e ele quer conduzir a nossa vida. Só que nós, infelizmente, muitas vezes, cheios de nós mesmos, nós insensíveis aos apelos da graça e insensíveis à sutileza da graça que vem nos convidando por uma vida em Deus, nós podemos jogar tudo isso fora com a dureza do nosso coração. E mais, algo que leva os filhos de Deus para esse endurecimento, para essa blasfêmia contra o Espírito Santo, são todas as coisas aqui desse mundo, o mundo, a carne e o demônio, que o tempo todo está nos solicitando para que a gente possa endurecer o nosso coração e as coisas que vêm externas, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente, os lugares que a gente frequenta, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, quais são os tipos de companhia, o que eu faço da minha vida, tudo isso tem uma influência direta sobre mim, sobre a minha fé em Jesus Cristo. E essas coisas, elas vêm endurecendo o nosso coração. E as coisas externas e aquilo que brota de dentro de nós. Por isso eu disse dos 3 inimigos da alma, né? Porque
O mundo e o demônio são externos, mas a carne somos nós mesmos. E nós precisamos lutar contra tudo isso para que a gente possa não renegar o Senhor diante dos homens e a gente possa testemunhar que Jesus é vivo e ressuscitado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.